tarde. Que horas são? Meio-dia, né? Exatamente, porque agora está começando Inteligência Artificial Meio-Dia. Esse programa é um programa que leva aí a assinatura da Faculdade IMBEC e também do nosso querido projeto Pirambu Innovation. Temos aqui o privilégio de receber, para inaugurar essa série de podcasts, o nosso secretário da CEPLAG, uma pessoa queridíssima, pessoa conhecidíssima nos meios da administração, nos meios do secretariado. E, na verdade, é um homem muito eclético que vocês vão conhecer mais ainda através desse IA Meio-Dia. Boa tarde, Cialdini. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes, aos participantes. Em princípio, agradecer ao IMBEC e ao Pirambu Innovation por estarmos aqui. Perfeito. Então, olha só, pessoal. Toda sexta-feira estaremos aqui, ao vivo e a cores, para poder oferecer a vocês o debate sobre algo que é extremamente importante, né? Essa tal da IA. Eu começaria até perguntando ao nosso secretário, você tem medo da IA? Não, Mauro. Ninguém pode ter medo da IA, até porque a IA precisa vir para democratizar a informação. Ô, Cialdini, nós tivemos agora recentemente um seminário importantíssimo, né, sobre transformação digital. Inicialmente eu queria lhe parabenizar pela iniciativa, porque a sociedade civil tem dito que é preciso a gente participar, como você mesmo disse no seminário, era um seminário para ouvir, né, as pessoas, além dos palestrantes. Quais são os resultados concretos que você anunciaria deste encontro promovido aí pela CEPLAG? Bom, obrigado, Mauro, pela oportunidade. Na realidade, nós realizamos um seminário diante de um novo contexto de cultura fiscal, de cultura tributária que está se estabelecendo no Estado brasileiro, né? Nós convidamos 3 grandes pesquisadores da área, capitaneado pelo economista José Roberto Afonso, e o José Roberto, dentro do seminário, fez questão de fazer uma abordagem sobre o processo da reforma tributária brasileira e as transformações digitais que envolvem todo o escopo da atividade econômica e como o Estado do Ceará se contextualiza diante dessas transformações. Inclusive eu lembro, né, que até motivado pelas tuas provocações, a gente fez algumas perguntas sobre esse futuro, né, considerando a revolução da inteligência artificial, e o Zé Roberto, eu acho que ele deu uma guinada, ele animou-se, né, e ele deu lá. O que é que você acha, então, que pode acontecer nesse futuro próximo? Você vê mais oportunidades ou vê mais ameaças com a chegada da inteligência artificial, Cialdini? Mauro, o mundo teve as suas revoluções científicas, né? Nós estamos diante de uma outra revolução científica, que é a inteligência artificial, né? O passar dessas revoluções científicas, aliás, o grande escritor Thomas Robert King, que denominou a palavra paradigma, nós estamos diante desse novo paradigma. E esse novo paradigma traz desafios importantíssimos, mas também traz oportunidades, né? E a oportunidade que a IA nos traz é fazer com que a gente amplie um processo de ações com políticas públicas orientadas, trazendo a sociedade também para essas novas políticas públicas, em que a gente possa utilizar os instrumentos e as ferramentas da inteligência artificial para o benefício, né, da maioria da população. E aí eu queria colocar um aspecto importante que, a despeito de uma grande preocupação da empregabilidade, a maior preocupação que a gente tem que ter, e aí eu vou ao encontro dos 2 economistas que ganharam o prêmio Nobel agora, o James Robson e o Daron Acemoglu, que o que é mais desafiante... Você fala do prêmio Nobel de Economia. De Economia. Certo. Que o que é mais desafiante hoje é a questão da desigualdade. Perfeito. Certo? Nós temos que estar muito preocupados com a questão da desigualdade. E aí a história econômica do mundo, né, inclusive demonstrada fartamente, com dados quantitativos, com uma base econométrica bem atual, pelo Piketty,
mostrou que a gente não vai ter uma grande evolução no mundo se a gente continuar com força de desigualdade. Mas, Cialdini, você citou agora o Prêmio Nobel de Economia, eu queria citar o Prêmio Nobel de Física, né, em 2024, que, por sinal, é um cara que se notabilizou pela criação, ou ele colocou combustível azul na rede neural, que é a base, né, da inteligência artificial. E ele parece que tem uma preocupação, que eu não diria que transcende a essa que você colocou, que é importantíssima, mas ele tem uma preocupação de que essa inteligência artificial que está vindo aí, que é uma inteligência artificial diferente da inteligência artificial que nós estávamos acostumados até então, ela poderá ser disruptiva no sentido de causar, por exemplo, uma taxa de desemprego grande, né, que a gente até então não tinha visto, e ele não é tão, eu diria que ele é mais distópico do que utópico. Como é que você conciliaria essas duas visões, né? Uma que é extremamente social e econômica, com outra que é tecnológica, mas que acaba se encontrando lá na frente com o social e o econômico? Eu vou repetir que eu acho que isso é importante. Todas as evoluções das passagens, dos modelos, dos modos de produção, elas tiveram essa disrupção. Nós estamos agora diante de uma disrupção que é mais emblemática. Por quê? Porque ela tem esse caráter generativo. Esse caráter generativo, ele faz com que nós tenhamos que administrar situações que já estão postas, digamos assim, historicamente no Brasil, que se aprofundaram. Quer dizer, como a transformação digital diante da inteligência artificial poderá resolver problemas relacionados à nossa desigualdade econômica, ou seja, um país que tem a terceira maior taxa de juros ou a segunda disputa do mundo, né? E tem a segunda ou terceira maior concentração de renda do mundo, né? Quais são os caminhos que a gente tem para aproximar as questões relacionadas à baixa empregabilidade e à baixa empregabilidade com o papel da tecnologia envolvida. Certamente, né? certamente. Então, assim, mas quais são as oportunidades que a gente tem também sobre esse processo, né? Quais são os caminhos de vantagens competitivas que a gente tem diante desse mundo contemporâneo? O problema que eu vejo, é que, de repente, é o que dizem os futuristas confiáveis, né? Porque tem futuristas de todo tipo, né? Mas os confiáveis que a gente tem lido, eles dizem que essa nova tecnologia, a generativa, que, repito, é uma tecnologia diferente das IAs anteriores, ela, ao colocar, né, na mão de qualquer terráqueo o conhecimento de outros, né? É isso que é difícil de ter a compreensão. Essa nova tecnologia, ela coloca o conhecimento de outros humanos à sua disposição. Esses futuristas, eles acham que a taxa com que nós vamos ter mudanças estruturais na sociedade, a sociedade não vai ter condição de fazer essa adaptação, como aconteceu, né? Toda vida que se fala desse assunto, acontece de alguém citar o passado como sendo um elemento regulador. Minha pergunta que eu faço a você é o seguinte: o Piauí criou uma secretaria de inteligência artificial. Você que é a vanguarda, digamos aqui, da transformação digital hoje, confiada a você pelo governo do Estado, você acha que a gente precisaria algo parecido? Você acha que foi precipitado? É mais marketing ou realmente é uma necessidade para a gente poder aquecer a discussão sobre esse assunto? Eu acho que a gente precisa pensar numa estrutura, né? Mas não uma estrutura não apenas no esqueleto, mas no desenho dos processos, né? Então, e eu acho que a gente tem que construir isso com método. Eu gosto muito de uma frase, Mauro, também de um economista e engenheiro chamado Carlos Matos Cumbu, um chileno que trabalhou com o Allende, que ele diz que planejar é pensar antes de agir sistematicamente com método. Então, ao meu ver, e aí como eu estudei um pouquinho sobre governança, não basta criar uma estrutura. O que nós
precisamos fazer é, junto da estrutura, formarmos um tripé de pessoas, tecnologias e processos. Mas você não acha que, de qualquer maneira, isso é uma sinalização para que esse tema ele possa ser discutido com muito mais afinco? Eu sei que há, sempre que se fala em novas secretarias ou novas, sempre se pergunta, né, se não é uma secretaria a mais. Mas nesse caso, você acha que não há uma urgência da sociedade em estar atenta a algo que é novo, algo que, na verdade, poderá afetar as estruturas sociais e econômicas? Isso tem uma simbologia, mas eu repito, não é só por isso. Eu acho que a gente tem que pensar na política com transversalidade. Né? Quando a gente pensa nessa mudança de paradigma que você falou bem, que é disruptiva, ela precisa adentrar, de fato e especificamente, naquilo que a gente quer conseguir. O que é que a gente quer conseguir? Né? A gente quer conseguir, no nosso campo de atuação, que a política pública chegue ao contribuinte, chegue à sociedade sem precisar que ele reclame a partir de uma ouvidoria. Vou deixar aqui como um bom exemplo, um exemplo extremamente aplicativo de inteligência artificial. Nós estamos desenvolvendo um trabalho na CEPLAG para mudar completamente a gestão de pessoas e a gestão da nossa folha de pagamento. E trazermos a partir da inteligência artificial um papel de proatividade de comunicação com o servidor. Perfeito. Né? Através da comunicação e da ciência de dados. Através da comunicação e da ciência de dados, nós estamos fazendo um trabalho que ele, com certeza, vai ser um paradigma. E aí, nesse aspecto, a inteligência artificial é um instrumento e uma ferramenta que vai contribuir bastante conosco. Né? Por quê? Por quê? Porque, além de a gente atualizar uma plataforma que estava completamente defasada, a ideia entre comunicação, informação e a própria inteligência artificial é nós nos anteciparmos aos servidores. Certamente. Ô, Celdino, eu estou aqui com a pergunta do nosso querido Ricardo Liebman, né? O Ricardo Liebman, que é presidente do Iracema Digital, inclusive, eu diria, o maior representante da computação comercial do estado do Ceará, né? Foi um pioneiro. E o Ricardo Liebman pergunta o seguinte: o estado do Ceará tem tido uma economia muito voltada para a questão do PECEM, né? O PECEM é um ícone, né? Motivo de orgulho, né? Dos nossos economistas, dos nossos governantes. A pergunta que se faz à luz do que nós estamos conversando é se eu não digo uma guinada, né? Mas será que não estaria na hora da gente ter um PECEM digital? Será que não estaria na hora da gente ter, chegamos até no Iracema Digital a conversar sobre o CAIS, né? Ceará Artificial Intelligence, né? Algo que pudesse fazer com que a nossa economia pudesse sair do cimento para os bits e bytes? Bom, primeiro mandar um abraço aqui para o Ricardo. O Ricardo lembra que quando nós estivemos à frente da Secretaria de Finanças de Fortaleza, nós fomos o primeiro a discutir com o segmento um programa consistente de incentivos fiscais para que a gente pudesse abrir, né, e oportunizar espaço para a área de tecnologia da formação, para a área de sistemas. Então, a pergunta do Ricardo é muito importante e eu tenho plena concordância. Inclusive, essa discussão foi trazida também dentro do nosso seminário. Por quê? Porque nós estamos no Ceará e em Fortaleza com algumas vantagens geopolíticas importantíssimas, geoespaciais e territoriais importantíssimas. Hoje o estado do Ceará, pela Praia do Futuro, recepciona 18 cabos submarinos, ou seja, nós somos hoje o segundo maior receptor de cabos submarinos do mundo. Nós temos hoje instalados 3 data centers, né? Então, assim, essa vantagem competitiva que o território, que a localização, que a geopolítica está nos fornecendo, evidentemente, abre um espaço para uma outra economia. E aí, Mauro, eu quero fazer um link com a nossa área especificamente. É por isso que a gente fez esse seminário na CEPLAG, para discutir a relação da reforma tributária e essa nova relação dos serviços e da atividade econômica. Porque com a implantação do novo tributo, o IBS, você não vai ter mais essa distinção entre mercadoria e serviço.
Aliás, não tinha razão de ser, né? Vai gerar uma oportunidade de uma relação da indústria tecnológica, da indústria de serviços aqui no Ceará. Então, nós vamos ter que ter um outro padrão de produção, nós vamos ter que ter um outro padrão de atração, haja vista que o cimento, especificamente, não vai ser muito como era antes um fator de produção, né? Mesmo sabendo, claro, que a indústria tem um forte e um denso, que os economistas chamam de formação bruta de capital fixo, né? Porque ela atrai outras atividades econômicas. Mas a implantação da área e de natureza mais tecnológica, de serviços de atração de outros serviços, nós temos uma oportunidade enorme no Ceará. E a gente tem essa capacidade, obviamente, de desenvolver. Né? Beleza. Para encerrar o nosso primeiro bloco aqui, que está indo muito bem, a gente gostaria de fazer aqui algo que tem sido discutido muito no Iracema Digital. Você sabe que, quando a gente olha aqui para os nossos vizinhos, em especial o estado de Pernambuco, o estado de Pernambuco se destaca pelo Porto Digital, né, que eles chamam de o Vale do Silício brasileiro, né? Bom, o Porto Digital é resultado de uma política pública, né? E há uma reclamação, né, das pessoas que participam das atividades de TIC do Ceará, de que nós, quando eu digo nós aí, vamos colocar a sociedade civil, né, o governo, enfim, todos os atores, nós não tivemos a capacidade de ter no estado do Ceará esse ecossistema, né, na área de tecnologia da informação, e a gente acha, eu digo a gente falando em nome das entidades, de que nós temos tido muitos prejuízos por falta desse ícone como os pernambucanos possuem consolidado. Nós sabemos, você que é economista sabe mais do que todos nós, que os países que fornecem melhor qualidade de vida são países que vendem, né? Não são países que vendem commodity, que tem a commodity como o seu insumo principal de exportação, mas são aqueles que vendem inteligência, né? Pergunta que eu faço, eu diria até entusiasmado com o evento que aconteceu agora dia 17, né, que você teve essa iniciativa. Será que não está na hora, Cialdini, né? Será que você seria o mensageiro dessa novidade para que o Ceará também possa ter o seu ecossistema de inovação competitiva, a exemplo dos pernambucanos? Eu acredito que sim. E eu acho também que esse fator simbólico que Pernambuco fez, ele se tornou muito forte, né? E, obviamente, a partir dele, Pernambuco conseguiu fazer um marketing muito intenso. Mas eu acho que a gente hoje reúne as condições propícias para que a gente possa criar esse ecossistema, né? E que a gente possa realmente desenvolver, né, sistemas de tecnologia baseado em matriz de inteligência artificial aqui no Ceará. Mas, o Cialdini, com isso a gente encerra o primeiro bloco, mas eu já deixo a pergunta no ar. A comunidade de TIC acha que o governo devia ter um papel indutor, como teve no caso de Pernambuco, e até agora esse papel indutor do governo como um grande elemento de conciliação desses interesses para consolidar o ecossistema, isso não está na pauta, pelo menos na visão dos empresários, da academia. A nossa expectativa é que você esteja nos trazendo uma boa notícia em relação a isso, mas eu queria ouvir isso depois do nosso intervalo. Daqui a pouco voltamos com o nosso secretário Alexandre Cialdini. Olá, estamos de volta aqui ao segundo bloco deste podcast fantástico, interessantíssimo, oportuno, sobre inteligência artificial, transformação digital. E temos o privilégio de contar aqui com a presença do secretário da CEPLAG, Alexandre Cialdini, nessa iniciativa do Pyramid Innovation, em parceria com a Faculdade IMBEC e com apoio, naturalmente, do nosso querido Iracema Digital. Secretário Cialdini, quando o governo é constituído, é natural que ele chame pessoas de competência técnica e outras pessoas que fazem parte do arranjo político. Isso acontece no Ceará, no Brasil, lá no Trump, agora que colocou os bilionários para poder fazer parte do seu secretariado ou ministério, sei lá o quê.
A pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que você se vê desse governo, né? Considerando que você é um consenso entre as pessoas que entendem de política e de economia, como uma pessoa extremamente competente na sua área técnica, que você domina tão bem, seja a economia, seja a administração. Bom, Mauro, eu acho que hoje a gente já resolveu esse dilema, porque para mim não há mais esse dilema, né? O que é importante hoje é que os gestores tenham essa condição técnica de resolver problemas do dia a dia, mas para que eles possam resolver, inclusive implementar ideias inovadoras, eles têm que ter habilidade política. O que é que você agregaria nessa ideia do Alto Filho para que a gente pudesse, no contexto de transformação digital, pudesse a gente dar esse salto? Eu sinto que o Brasil precisa dar um salto. O que é que você agregaria de tecnologia nessa ideia fantástica que nós concordamos de tornar a leitura algo, o mantra principal na formação de um jovem? Então, obviamente que nós temos aí hoje um conjunto de ferramentas que não é só apenas o livro físico, não é? Ou seja, o cabeamento digital teria que passar por um processo de cabeamento digital, o acesso e a interoperabilidade com a internet teria que passar por isso aí também. E, claro, o uso adequado de uma inteligência artificial generativa que pudesse nós dialogarmos também com o conjunto das informações captadas por essa inteligência artificial generativa. Ou seja, a gente não recepcionar o que a máquina está te trazendo, mas a gente ter a oportunidade de contraditar com essa máquina. Qual é o teu conceito de transformação digital? Eu pergunto isso porque eu já vi alguém escrever que não se faz transformação digital dentro de 4 paredes, né? Qual é o teu conceito, então, disso que foi o tema, né, importante dessa iniciativa da CEPLAG no dia 17 e 18 aí no Cambeba? Eu acho que essa pergunta é excepcional, porque concordo plenamente, você tem que transbordar, né? A transformação digital é você gerar externalidade positiva. Aliás, voltando aqui aos atores e aos autores, tem um autor, o Francis Batory, que criou esse conceito da externalidade. E ele criou esse conceito a partir de uma modelagem matemática que ele sistematizou entre o apiário e a produção e as macieiras, a produção de maçã. Então, ao montar esse modelo matemático, né, que na realidade talvez ele estivesse à época trabalhando com uma certa inteligência artificial, né, ou natural, melhor dizendo, ele dizia o seguinte: olha, se eu conseguir com esse processo tecnológico chegar para essa relação de produtores, o Estado tem que pegar essa produção, essa tecnologia e disseminar essa informação. Ou seja, transformação digital é transbordar. Ela não pode ficar centrada entre 2 produtores, porque senão ela vai gerar concentração de renda. Transformação digital é você disseminar a informação e disseminar o conhecimento. Olha só, temos aí uma surpresa, né? Esse podcast não é um podcast qualquer, é um podcast de inteligência artificial, mas também tem inteligência natural. Ainda bem, né? E ninguém melhor para poder ilustrar, representar a inteligência natural do que o nosso querido professor Alto Filho. Eu estava até falando das coisas holísticas, mas o Gilberto disse que isso aí é sincronicidade, né? Porque tem uma semana que eu estava relendo um artigo em que eu falo do Alto Filho, dos tempos lá da Adizia Sá, que acho que ela era diretora da Escola Normal, né? É um tempo que a gente viveu, eu tive o privilégio de ser aluno na época que ele fazia algumas, eu posso chamar de agitações ou manifestações, o que é melhor? Agitação é boa. Agitações boas. nas escadas do Liceu do Ceará. Exato. Perfeito. Olha, agora eu dei uma viajada, hein? Não. Eu dei uma viajada, bombeiros, né? Você viajou para uma grande universidade. O Liceu foi uma grande universidade dos adolescentes que estavam migrando para a juventude. E uma universidade de vida, de política. Certamente. E não só de estudos,
né? Escolares, né? Certamente. Tem uma boa lembrança do Liceu. Ah, E lembrança do seu pai. Dei Opa! muito trabalho a ele lá. Deu, Dei mas ele muito gostava de trabalho, você. E eu gostava muito dele. Ok. Ô Cialdini, quem é Alto Filho? Bom, Alto Filho é um filósofo, pensador, pesquisador, é uma pessoa que sempre está no estado da arte, à frente, né, do nosso tempo, consegue ter percepções e visões a partir não só das nossas falas, mas daquilo que a gente deixou de falar. Isso é importante, Isso né? é que é importante, né? E assim, eu tive o privilégio de construirmos, por isso que eu citei aqui nesse podcast a importância do livro, eu tive um privilégio de construir uma política pública com o Alto, que foi primeiro, o Alto sempre teve essa ideia de colocar livros, né? Aliás, ele tem uma das bibliotecas mais maravilhosas pessoais que tem aqui no Ceará, né? Então ele sempre teve essa ideia de colocar os livros nas bibliotecas, nas cidades, no interior, e a gente trabalhou com ele, né, a partir do momento que a gente criou uma política pública de incentivos fiscais para as editoras, né? Havia um processo de concorrência muito ruim com outras editoras aqui do Nordeste, e aí havia essa impossibilidade, e a gente reuniu o grupo, né, e conseguimos demonstrar que, ampliando essa base tributária, a base de consumo, a gente conseguia... Que época foi essa? 2007, 2010, né? 2007, 2010. E a gente reuniu o grupo dos gráficos, a gente reuniu todo esse grupo aqui dos gráficos de Fortaleza, e eles conseguiram produzir esses livros a partir também dos incentivos fiscais que a gente concedeu. E além disso, Mauro, a gente colocou que nessa perspectiva eles melhorariam também as suas bases tecnológicas para ficarem mais competitivos com o mercado. Eu vou lhe fazer agora uma pergunta fácil. Quem é Alexandre Cialdini? Alexandre Cialdini é uma das figuras mais notáveis da administração e da ciência acadêmica do Ceará. É um privilégio o Ceará ter figuras como o Cialdini, que combinam o conhecimento com a prática, com a gestão. Porque há intelectuais que são intelectuais estritamente acadêmicos, aqueles que se dedicam à vida universitária, mas que não têm o maior contato com a vida. Faltando 5 segundos para eu terminar minha fala, para vocês já pensarem que projeto, né? Vocês dois padeiros tecnológicos, né? Dois padeiros tecnológicos, iríamos juntar mais outros padeiros. O que é que a gente poderia pensar de maneira pragmática, aproveitando aí essas oportunidades que a gente falou, Cialdini, né? Que nós temos, eu concordo com você, Alto, que é um privilégio nós temos hoje na gestão pública, uma pessoa que tem essa história, né? Essa competência que o Cialdini tem. É um privilégio nosso, né? Ter você ainda como uma pessoa muito atuante no nosso estado. Mas vamos lá, qual seria um projeto audacioso, inovador, disruptivo que a gente poderia propor, né, para os jovens que estão na periferia, muitas vezes esquecidos, né, pelas políticas públicas? Quer começar ou quer que eu comece? Olha, eu quero dizer em primeiro lugar o seguinte. Isso é transformação digital, né, o Cialdini? Isso também é transformação digital. Você citou a Padaria Espiritual, que foi um movimento que mostra o espírito irônico, inteligente, brincalhão do cearense. Mas eu citaria a Academia Francesa. O Ceará foi, no país, um dos centros culturais mais avançados no século XIX. Final do século XIX, década ali de 1870. Porque na literatura, o naturalismo nasceu no Ceará e no Rio de Janeiro. Mas o naturalismo do Ceará era tão avançado que nem o naturalismo na França, que nasceu primeiro na França, teve a coragem de produzir uma literatura como o livro Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que trata de uma questão que hoje está garantida pela lei, né? Que era o homossexualismo. Época, né? Mas na época era crime. Isso. O Emílio Zola, recebeu um relatório
de um psiquiatra sobre a história de um homossexual e não teve coragem de escrever um romance sobre isso. As pesquisas de educação mostram o seguinte: os jovens e as jovens que venceram na vida, que tiveram sucesso, têm um diferencial. Não é estudar em escola de rico, não é ser rico, não é estudar em escola particular e deixar de estudar em escola pública. É o nível de leitura. Quem leu mais teve sucesso do que qualquer um. Bom, então nós temos que elevar o livro de leitura. Daí temos que fortalecer as bibliotecas públicas, não só as municipais, mas também as de bairro. Por exemplo, Fortaleza. Fortaleza poderia ter uma biblioteca com 1 milhão de volumes, dividida em 12 regionais. Finalizar agradecendo a presença de vocês dois, né? Aliás, o Alto traz sorte. A penúltima vez que eu me encontrei com ele estava ao lado do Fausto Nilo, né? A última vez agora está ao seu lado. Então agora eu vou perseguir, onde ele estiver, eu vou atrás agora do Cialdini, porque ele tem me trazido personagens queridos, importantes, né? Como o Fausto ontem e você hoje. Então eu queria, primeiro era agradecer, né? Eu acho que não poderia ter melhor abertura desse podcast, que o que ele quer é simplesmente discutir algo que tomara que a gente esteja, digamos, que esses futuristas estejam errados, né? Porque se eles não tiverem quem se preocupar antes, como é o caso do Reino Unido, que eu falei há pouco, né? Que está simplesmente diz, não, o cidadão, para ter certo cuidado, serão sociedades que serão, eu diria, menos afetadas. Então, eu queria fazer a última pergunta ao secretário. Secretário, você sabe que eu sou militante aí da tecnologia da informação e da educação profissional há mais de 30 anos, né? E a gente tem uma convicção que o Ceará tem uma oportunidade extraordinária na questão da tecnologia da informação e comunicação como meio, né? Como meio de desenvolvimento social tecnológico. Repito o que eu disse há pouco, os países que oferecem melhor qualidade de vida, como Finlândia, Noruega, eles vendem inteligência, né? Essa rapadura eletrônica que a gente usa aí diariamente, chamado de celular, a pergunta que eu faço: quantas sacas de trigo, quantas sacas de rapadura eu tenho que fabricar para poder, né, produzir e comprar, né? Nada contra o agro, né? Eu só não acho que o agro é tech e é pop, certo? Exato. Mas eu diria que... É muito poluidor. Mas eu diria que a gente precisa ter essa percepção, e eu sei que o secretário tem, de que a tecnologia da informação, ela precisa ser vista como algo estratégico, a exemplo do que o mundo tem nos ensinado. E aí a minha pergunta, né, seria no seguinte aspecto: o que é que você, secretário, né, que já foi secretário de vários municípios, né, você que tem uma formação doutoral em Portugal, você que é tudo aquilo que o Alto falou, né? Nós estamos precisando de um líder que tenha essa compreensão, né? E faça dessas pessoas que estão vontadosas de que o Ceará consolide o seu ecossistema, que ele aconteça. Eu pergunto então ao secretário se o secretário acredita, né, que durante o seu mandato a gente terá no estado do Ceará a consolidação de um ecossistema que é o ecossistema que tem proporcionado melhor qualidade de vida às populações onde ele existe. O ecossistema de inovação, em especial ligado a essas novas tecnologias. Bom, Mauro, primeiro em homenagem aqui ao Rogério que está conosco e aos poetas, está aqui com Alto, o acaso vai nos proteger. Você citou o Rogério, ele está aqui com a gente, o Rogério Soares. Eu desconfio que ele vai dar uma palhinha antes de terminar esse negócio. Não, aqui, a gente quer que ele dê uma palhinha. Aliás, então... relembrando um projeto que a gente desenvolveu, você falou aí de trajetória, quando nós estávamos à frente da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico de Aquiraz, a gente desenvolveu um projeto com o Rogério, o Regis e o Valdones, que a gente chamou de Jangada Elétrica. Jangada Elétrica. Rogério percorreu a cidade de Aquiraz, trazendo a nossa musicalidade carnavalesca
para dentro do Ceará e para conhecimento da população. Para concluir, Mauro, eu acho que eu preciso contar um caos aqui do meu pai. Por favor. Um caos real. Né? O papai chegou nesses O restaurantes. papai que nós falamos dele no início do programa, o nome dele? Guajará Cialdini. Guajará Cialdini. Vamos Então, registrar aqui o nome do o Guajará. papai chegou numa madrugada desses restaurantes que vocês nunca foram, né? Caravelle. Da madrugada. Caravelle. Não, uns piores. Na madrugada que tinha aquela eletrola de ficha, né? Pouca inteligência artificial para a época, né? Que você pedia a música. E obviamente que ele criava algumas histórias para ter a percepção da imaginação e da criatividade que o Alto falou. E aí bateu a porta e a proprietária daquele ambiente, né, pela madrugada, se aproximou dele e ele, sabendo que ela iria gerar alguma imagem, alguma criatividade, perguntou: Dona Joana, a senhora tem aí Strangers in the Night? Muito boa. Dona Joana olhou para o papai, coçou a cabeça. Era preciso ser o... Coçou a cabeça e disse: ô, seu Guajará, nós só temos tira gordito reis, meu. É óbvio, né, que a gente quer muito mais do que o tira gordito reis do que ouvir Stranger in the Night. A gente evidentemente quer que a gente tenha, né, não só nesse governo, em todas as sequências do governo, um ecossistema, como você bem fala, em que a gente possa fazer um processo de inclusão de uma população que está completamente à margem disso. Então, é um desafio nosso, sabe, Mauro? É um desafio do governo, é um desafio da sociedade, para que a gente possa se contrapor a quaisquer políticas de extrema-direita que não têm a mínima percepção, a mínima vontade, o mínimo desejo e o mínimo interesse. E eu acredito que o governo humano tem essa capacidade. Acredito agora que a gente está dentro desse tripé político que propicia um momento único para o Estado do Ceará. Ou seja, termos um alinhamento político entre o governo federal, o governo estadual e o governo... Você é o mensageiro dessa boa nova? Você, Alto Filho e todos que estão aqui nessa sala e todos os ouvintes desse programa, com certeza precisamos todos sermos mensageiros dessa boa nova. Ok, então nós estamos nos finalmente, por sugestão do nosso convidado, vamos chamar aqui Rogério Soares, né? Eu gostaria de, enquanto o Rogério se dirige aqui ao nosso ambiente, passar para você aqui um kit, né, do IMBEC. Você vai também levar... Aqui você vai ter que abrir. Esse outro aí é muito chique. Pode abrir, por favor. Deve abrir. Agora, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você, Cialdini. Você quer que eu comece por qual? Vamos mostrar aqui, então, o kit do IMBEC, né? Muito bem. Beleza. Bom, já que mostrou o kit do IMBEC, vamos mostrar aqui também o kit do parceiro, que é o Pirambu Innovation, por gentileza. Eu queria só que você devolvesse depois isso aqui, que é da mamãe, eu tenho que devolver a estimação, ok? Beleza? Agora... Respeitamos também as mães, né? Vamos lá. Então isso aí, se você puder virar a camisa, mostrar Pirambu Innovation, beleza? E agora eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você, Cialdini. Se o Alto Filho não tivesse vindo, né, você iria ganhar esse Malbec, certo? Mas acontece que com a presença dele, nós não vamos negar de dar ao nosso. Obviamente. Então, olha, por gentileza, abra o seu Malbec. Eu quero lembrar. Muito obrigado. Eu quero lembrar que o Malbec, ele é um representante, o melhor representante mais simbólico do Iracema Digital, né? Então tá aí o Malbec. O Norton, olha aí. Eu vou ficar meio chateado se ele quiser abrir logo após o programa, entendeu? Não, e vai ser isso que vai acontecer. Eu vou almoçar com o Cialdini e convido vocês todos a ficarem com inveja. Beleza, então vamos chamar aqui o nosso querido, né, para o nosso querido... Mas olha a responsa de estar do lado desses dois feras. Agora, como esse programa é o primeiro programa, tudo pode acontecer, né? Isso. Então, olha a surpresa de vocês dois, mas não do nosso diretor Marcos Vieira. Olha só, pessoal, eu ando sempre com o meu pandeiro, certo? E aí nós vamos agora, muito bom, nós vamos encerrar aí
não é com a voz, a capela Então, aí do... É o seguinte, já que estamos aqui diante dessas feras, né? Eu estou aqui colaborando com esse programa que eu acho fantástico, onde tecnologia é arte e arte é tecnologia. Um não existe sem o outro, né? E eu lembrando no meio desses feras, eu lembrei de um poema que o grande poeta Ednardo tem num dos álbuns dele, que está escrito no grande livro da sabedoria popular, que primeiro se deve viver, que é para depois poetar. Né? Então, em homenagem a Ednardo, que está comemorando, inclusive sábado, na virada da noite, vai ter um especial na TV Verdes Mares, comemorando, que é o especial de final de ano da TV Verdes Mares, comemorando os 50 anos de carreira do Ednardo. Então, e qual é a música? Terral, né? Terral, né? Aquela partezinha que, né? Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. Aldeia, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, eu sou o luxo da aldeia, sou do Ceará. Ó, pessoal, encerramos aqui esse programa, foi o primeiro podcast IA Meio-Dia, que tem a realização da Faculdade IBEC, tem a parceria do Pirambu Innovation e, naturalmente, o apoio do Iracema Digital. Agradecer mais uma vez aí a presença do nosso secretário Cialdini, dizer para ele da nossa crença, né, da turma da TIC do Ceará, de que esse ecossistema vai acontecer porque ele é uma necessidade e você é um desses guardiões desse desejo. Agradecer aqui ao nosso grande ex-secretário da Cultura, né, Alto Filho, e naturalmente aqui a esse artista talentoso, né, Rogério Soares. Obrigado a todos, até a próxima sexta-feira. E a meio-dia, ele é um desejo que está acontecendo, uma necessidade que a comunidade de TI, né, diz a todos os seus participantes, né, a quem tem responsabilidades com o Estado, a quem vibra por esse Estado, que a gente precisa discutir, né? A gente precisa estar conversando sobre temas importantes. E por isso é que ele tem sempre um convidado especial, como foi hoje o nosso querido secretário Alexandre Cialdini. Tivemos essa surpresa maravilhosa de receber aqui essa figura icônica da cultura cearense, que é o professor Alto Filho. E a gente sempre tem um homenageado. Então, este programa, o 01, é dedicado a uma figura querida de todos nós, que nos orgulha profundamente e que afetou a vida de muitos jovens, inclusive a minha, que fui seu aluno, professor Ariosto Holanda. Muito obrigado a todos, parabéns Ariosto, que continua muito forte nas nossas vidas.